Fizemos a A e a B. Aí a C pede o seguinte, vamos nos lembrar aqui, na verdade, né? Sempre bom. Ainda mais para quem faltou na última aula aí. Círculo trigonométrico. Ou circunferência, eu já troquei de novo os nomes. É o negócio redondo trigonométrico. Esse negócio aí. Às vezes também você vê ciclo trigonométrico. Tá errado? Não, porque é um ciclo aqui, né? Ele vai sempre começando daqui e no sentido anti-horário e vai ciclicando. Na verdade, como eu falei para vocês, a trigonometria descreve fenômenos cíclicos, sejam eles redondos, circulares, não precisa nem ser uma circunferência bonitinha, pode ser uma elipse, pode ser qualquer curva fechada, né? Qualquer um aí. O importante é ser cíclico. Seja num vai e vem, um movimento de uma mola, por exemplo, que vai se estendendo, distendendo e contraindo, né? Aí surge aí do nada vem seno, cosseno para descrever esse movimento. A gente chama também de movimento harmônico. Não sei se A vocês gente já parou na começaram a ver em física. 41? Isso aí, 41. Não sei se já começaram a ver em física ondulatória, movimento harmônico simples. Vocês vão ver isso aí. Eu não sei se é a ordem certinha. Se é entre mecânica e termologia, só que vocês já entraram em termologia, né? Já viram lá no fim do primeiro ano, eu sei que vocês viram dilatação térmica. Não sei onde que entraria esse movimento harmônico aí, mas tem. Aí tem tudo a ver com ondas eletromagnéticas, né? O que é onda? Onda é um negócio cíclico. Sobe, desce, sobe, desce. A luz é uma onda eletromagnética. Onda de rádio, calor, infravermelho, micro-ondas, raio-x, raios gama, que vocês aprendem em química, né? Na radioatividade, alfa, beta, gama. Esses raios aí são tudo ondas eletromagnéticas. E é tudo descrito por seno e cosseno, porque são fenômenos cíclicos. Mas a gente começa aqui, ó, no basicão, circunferência trigonométrica. Estamos focando bastante em ângulos aí, né? Inclusive na forma nova de representar o ângulo, que é por radianos. Inclusive é isso que ele pede na C. A C fala o seguinte: represente na circunferência as extremidades dos arcos com as seguintes medidas. Ou seja, por exemplo, se eu quisesse representar a extremidade do arco de 90 graus, é o B. Eu vou fazer partindo daqui, eu ando 90 graus, eu tô lá no B. Quando ele fala extremidade, é aqui na borda, né? Então é um ponto da borda. Por isso que eu vou passar lá pro Paint. E daí a gente vai ver aqui agora. 2π sobre 3. Primeiramente, 2π sobre 3. Equivale a que ângulo? Eu não sei fazer certinho aqui, 2π sobre 3. Não sei me localizar em radiano. Então eu posso passar isso para graus, que facilita um pouco. Para mim facilita. Quanto equivale 2π sobre 3 radianos em graus? Dá para fazer regra de 3 ou aquele método mais fácil que eu falei, né? Se o ângulo em radiano tem π, troca o π por 180. Dá quanto? Se eu troco o π por 180? 120. 120. Vai ficar 180 sobre 3, né? Melhor dividir primeiro, depois multiplica. Dá 60 vezes 2, 120. Ah, 120 eu já tenho uma ideia melhor de onde está, né? Pega aqui. Pá. Se aqui é 90, aqui é 180, 120 tá o quê? Aqui assim? Fechou. Tá aqui, ó. Essa extremidade é o ponto P. Eita, esse lápis ficou estranho. Ponto P. Que ele quer. Né, o que é esse MAP com um negócio em cima lá? É a medida, medida lembra que é ângulo, né? É a medida do arco AP. Como assim? É isso aqui, ó. É tipo isso aqui. Você pega aqui, ó. Essa é a medida do arco A até P. O arco AP é isso aqui, ó, do A até o P, né? Qual é a medida dele? É o ângulo central que dá isso aí. Olha lá. Isso aqui são os 120.
que a gente calculou. Mas em vez de eu fazer o arco, o ângulo toda hora, é só eu pegar o ponto, ele só quer o ponto que vocês desenhem aí na circunferência. Então não precisa desenhar isso tudo aqui. Desenha só, nem essa reta, só aqui, ó. Você sabe que aqui está no 120, porque você teve que abrir 120 graus para chegar lá, né? Você não precisa pensar, desenhar o ângulo aqui de 120. Beleza? Se quem tiver um transferidor, faz melhor ainda. Dá bonitinho lá no 120, mas vamos dizer que está por aqui assim, né? Qual é o próximo? Próximo é menos 30. Opa, menos 30. E agora? Tem que ir no sentido horário agora. Exatamente, a partir daqui é só eu ir 30 no sentido horário. Então, vou pegar aqui. O que é 30 graus? Sei lá, aqui. 30 eu dividi em 3 partes iguais esse quadrante, né? Se ele tem 90, eu quero 30. Sei lá. Se acabar a energia é por causa da chuva aqui, hein? Já vi tem uma instabilidade. Tá chovendo aí? Parece. Me parece. Não sei se eu fico no escritório aqui. Mas eu já vi uma luz piscar aqui, hein? Não tô gostando, não. Tá aí. É 30 graus para trás, digamos assim, né? No sentido horário. Beleza. Próximo, 210. 210. Eu sei que 180 é aqui. 210 é 180 mais 30. Então é só eu andar 30 para cá. Assim como eu andei 30 para cá. Vou tentar fazer aqui, ó. Anda 30 para cá, assim, sei lá. Pronto. Tá aí o nosso ponto R. Né, o que é esse 210? É o ângulo que é formado quando eu faço isso aqui, né? Esse ângulo aqui é 210. Por isso que o R vai dar ali. É só andar, né? Você andou 90, 180, 210. Fechou. Vamos fazer mais um, o quê? Depois eu dou a resposta para vocês, o gabarito ali. Vamos fazer o ponto Q. 45. 45 é massa. É na metade aqui, né? 90 aqui, pega aqui assim. Esse é o ponto Q. Então aí. Aí tem o ponto T e o ponto V. Aí está em rádio, é só passar para graus e fazer o mesmo esquema. Então eu vou mostrar a resposta para vocês. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Copia. Vem cá, cola. Olha aí. Ele não fez só a extremidade. Ele fez também os segmentos de reta, né? Mas o importante são só os pontos. Ó, o P tá lá. O Q tá cá. O S e o R. Certinho. E o V? Bem, o V, ele é menos 3π sobre 4. Menos 135 graus. Você vai fazer a transformação, 3π sobre 4 vai dar 135. Então ele voltou 135. Ou seja, você volta 90, depois volta mais 45. Então vai dar 135. O T é 7π sobre 4, ou seja, 315. Então você vai ter que ir 315, beleza. 180 está aqui. Mais 90, 270. 270 você está aqui no D. Para chegar em 315 é mais 45. Então você chega bem na metade aqui. Ó. Vejam que o Q, o T e o V, eles são similares, porque todos eles estão no, digamos assim, nos 45 graus, vamos dizer, né? Na metade do seu quadrante. Esse aqui é o 45, é a metade de 90. Esse aqui, 315, está no meio do caminho entre o 270 e o 360. Então ele está dividindo bem na metade. Qual que seria a metade aqui desse outro, né? Que ângulo seria aqui, ó, para dividir esse quadrante na metade? Só faltou esse aqui. Que ângulo teria que ser?
Aqui é 90, aqui é 180. Qual que é a metade? Quem que tá no meio? 135? 135. É a média aritmética, né? É só fazer 90 mais 180 dividido por 2. Quem está no meio é justamente o 135. São ângulos importantes também. Pode cair. Vejam que todos eles, sem exceção, têm alguma ligação ou com o 30, ou 45, ou 60, talvez o 60 nem esteja aqui, acho que não. Ou 90, ou 180. A gente só vai focar assim nesses ângulos, né? 30, 45, 60, 90, 180. E tudo que der para chegar até ele, somando, diminuindo, por exemplo. 45, beleza. Fácil. Esse aqui é o 120. Mas o 120 é 90 mais 30, olha o 30 aí. Esse aqui é 210, mas o 210 é 180 mais 30. Esse aqui é o 200 e... Quanto que era esse aqui? O V. O V era negativo, né? Menos 135. Menos 135 equivale, a gente vai aprender a fazer isso aí, ao 225. Nós vamos ver ângulos equivalentes ou ângulos côngruos. É até chato de falar esse nome. Congruentes? Côngruos. É o 225. Quem que é 225? 180 mais 45. Olha o 45. Não é à toa que essa reta aqui é a mesma, né? Eles são paralelos, digamos assim. Porque aqui é 45 e aqui é 45 do outro lado, vamos dizer. É 180 mais 45. Esse aqui é o menos 30, olha o 30 de novo. 30 é o que está ganhando, aí está aparecendo mais. E isso aqui é quem? É 315. Quem é 315? 360 menos 45. Então só tem 45 e 30 aí, que são os mais fáceis de a gente trabalhar. O 60 também seria, mas não apareceu aqui. Certo? É raro tipo cair 100, porque 90 mais 10. Não, mas o 10 não é interessante. Não é um ângulo fácil, importante e tal. Só esses que dá para chegar somando 30, ou 45, ou 60, ou subtraindo e tal. Certo? Na D, então essa aqui é a resposta da C. Vocês vão fazer lá em cima do... Não sei se tem lá em cima, né? No circunferência. Na D é, escreva a qual quadrante pertence a extremidade de cada um dos arcos do item anterior. Ou seja, falou difícil aí. Qual é o quadrante de cada um desses pontos aqui? Só a gente lembrar, né, que esse aqui é o primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo quadrante. Terceiro. Quarto. Tá aí. Então, o Q está no primeiro quadrante, o P no segundo, R e V no terceiro, S e T no quarto. Vocês podem escrever isso aí na D, na caixinha que tem na D. Isso vai ser importante, a gente saber onde que ele está, para saber se o seno ou cosseno do ângulo é positivo ou negativo. Vamos aprender a ver isso aí. Lá na outra aula ainda, não é agora. Mas já é importante a gente saber localizar. Nós vamos aprender a encontrar o seno e o cosseno pelo círculo, pela circunferência. Acho que até mostrei um vídeo para vocês já de como varia o seno e o cosseno, né? E eu não sei se vocês já chegaram a ver. Eu lembro que a gente viu no triângulo, beleza. Mas na circunferência aqui já é outra história. Certo? Na página 42, na parte roxa, ele fala o seguinte: como o raio da circunferência é 1 qualquer coisa, metro, centímetro, uma unidade.
A medida de um arco é igual ao comprimento dele. Olha aqui, agora que ele chegou para confundir, né? Eu falei que medida não é igual ao comprimento. Aqui ele está falando que é numericamente. Não é a mesma definição, né? Mas o número, quanto vale a medida do arco, em radianos, não em graus, é a mesma coisa quanto vale o comprimento do arco. Isso porque o raio é 1. Vamos provar isso aí, usando regra de 3, como a gente já tinha feito. É isso aqui? Não. Vamos pegar, vem, em vez de eu achar a regra de 3, vamos montar uma nova aqui. Ele mostra isso ali, ó. Primeiro eu vou colocar a medida e depois o comprimento. Qual que é o fator que a gente conhece? Olha, eu sei, em radianos, né, que uma circunferência completa tem 2π radianos. Certo? Isso a gente viu, eu mostrei o vídeo e tal na aula retrasada. Na primeira aula de trigonometria. 2π radianos é a volta completa. E qual que é o comprimento de uma volta completa mesmo? O perímetro da circunferência? O cálculo é 2π vezes o raio, né? 2πr. Bem, mas o raio é 1 dessa circunferência aí, trigonométrica. Então, 2π rádio ficou igual a 2π. Centímetro, sei lá. Certo? E aí, quando eu tenho um ângulo qualquer, que eles chamam aí de alfa, na minha época era teta, não sei porque eu tô vendo que não falam mais teta, não. Teta é esse aqui, alfa é esse aqui. Não sei porquê. Esse aqui é um alfa. O alfa tem um comprimento L. Vamos usar esse L maiúsculo, porque o L minúsculo é para confundir, né? Não sabe. Se olha direito aí parece que é um, sei lá, um L. Faz a regra de 3, vamos lá. Multiplica cruzado. L vezes 2π. 2π. É igual a alfa vezes 2π. Estou multiplicando cruzado. Ué, eu tenho 2π aqui, 2π aqui. Corta, né? Ou seja, L é igual a alfa. Ou seja, o comprimento é igual à medida, ao ângulo, em radianos. Por isso que eu digo que o radiano é o mais puro, é o melhor para se trabalhar. Você não precisa fazer tem um fator de transformação aí nesse caso. Então, quando ele falar em 2π, você sabe que a circunferência completa, tanto em medida quanto em comprimento, nessa circunferência trigonométrica aqui. Porque ela é especial e tem raio 1. Ela tem que ter um raio, melhor que seja 1, porque é fácil de trabalhar. Certo? Então, numericamente, na circunferência trigonométrica, o comprimento é igual à medida. Do arco. O comprimento de um arco é igual à sua medida. E aí, tem crase aqui agora ou não? Antes tinha, sem o sua. Pode ter certeza que tem. Agora com o sua, continua tendo crase ou não? Facultativo. Ah, rapaz, facultativo. Porque você pode ou não ter o artigo. A preposição tem, vem do igual, beleza. Mas o artigo a aqui é totalmente facultativo. Então a crase é facultativa também. Mas deixa aí. Beleza. Então bora para os arcos côngruos. Ah, rapaz, que palavra chata, hein? Eu não conhecia essa palavra na minha época não, hein? Inventaram agora isso aí. Côngruos. O que ele quer dizer basicamente é o seguinte. Como assim arcos côngruos? Lembra que, lá voltando, bem, vocês lembram, né? Acabamos de ver. Na C, tínhamos lá o menos 30 graus.
lá na letra C. Voltei 30 e tal, beleza. Só que quando eu voltei 30, que deu aqui assim, mais ou menos, tipo aqui assim, né? Voltei 30. Isso aqui, na verdade, equivale a qual ângulo se eu for no sentido normal, no sentido anti-horário? Que ângulo vai dar isso? 330? 330. Isso aí. Que é o 360 completo menos 30. 330. Ah, então, quer dizer que 330 graus é igual a menos 30 graus? Então, igual. Depende do que você está fazendo a aplicação aí. Ele chega no mesmo lugar. Chega no mesmo lugar. É isso que a gente vai ver de arcos côngruos. Quer dizer que eles são arcos que têm uma medida diferente. Um é menos 30, o outro é 330. Mas eles chegam ao mesmo lugar. Tem o mesmo ponto. Então, isso aí é especial. A gente chama isso de arco côngruo. O que a gente vai focar aqui nessa aula é transformar um arco qualquer, que seja tipo maior que 360, em um arco côngruo, ou seja, equivalente. Talvez eu vou mudar essa palavra mais para equivalente, né? É mais fácil de falar, apesar de ser maior. A gente quer um arco equivalente entre 0 e 360. Porque é muito mais fácil eu falar para você... Deixa eu só ver aqui antes que eu fale besteira. Tipo assim, é mais fácil você entender qual que é o ângulo 0 grau do que eu falar 2160 graus. 2160 graus, eu vou dar 6 voltas e vou parar no 0. Só que se eu falo para você 2160, você vai ter que ficar pensando, peraí, quantas voltas, o quê? Então fala 0 logo, né? Se é para chegar no mesmo lugar. Mas não, eu quero dizer para você que eu dei 6 voltas. Ah, tá, daí é diferente. Aí o 2160 me dá uma informação que o 0 não dá. Então depende, se você quer informação de deslocamento, assim, de distância percorrida angular, ou só de deslocamento, ou só o final menos o inicial. Então aí depende da informação que a gente quer. Não, uma pessoa que andou 10 voltas na praça e parou na linha de partida, está no mesmo lugar que a pessoa que acabou de chegar. Só que a que deu 10 voltas está suando, a outra não. Então, dependendo do que eu quero, são coisas diferentes. Uma já fez o exercício, a outra não. Só que eles estão no mesmo lugar. Então a posição fica igual. Então é isso que nos interessa, saber quais ângulos têm a mesma posição, vamos dizer assim. Né? A mesma extremidade na circunferência trigonométrica. É o caso do 0 e 360, acho que esse é o mais famoso que tem, né? 0 é igual a 360, eles estão na mesma posição. Mas 0 significa que não teve movimento, 360 significa que deu uma volta completa. Menos 360 também está no mesmo lugar, só que deu uma volta no sentido horário, no sentido contrário. Mas ó, achamos 3 ângulos côngruos, arcos côngruos. 0, 360 e menos 360. Certo? É isso que a gente vai aprender a fazer. Como eu faço isso? Como eu descubro. Certo? Então aqui, tipo, de maneira técnica, são arcos que têm a mesma origem e a mesma extremidade na circunferência trigonométrica. Eles começam no mesmo lugar e terminam no mesmo lugar. Geralmente a gente começa daqui, né? Do ponto A. E aí, como que eu descubro se eu falo assim? Se eu pego o ângulo 50 graus. Como eu descubro um arco que é côngruo, que é equivalente a 50? Soma 360? Fechou. Achamos um então, que é 410. E o próximo? Subtraindo a 360? Dá pra você ir somando, exatamente, né? Podia ser o somando de novo, ou você pode ir subtraindo. Tudo isso
vai te dar exatamente arcos equivalentes para qualquer ângulo. Você soma 360, você deu uma volta completa, mas a extremidade não mudou, né? Se a volta foi completa. Você está na mesma posição. É assim que a gente, basicamente, a chave para resolver os exercícios ali é ficar somando ou tirando 360. Até você chegar num arco bonito. O que é bonito? Um arco de 0 a 360 graus. Então, por exemplo, lá na página 42, ele mostra um arco de 900 graus e um de 1080. Quantas voltas dá o arco de 900 graus? 2,5 voltas. 2,5. Quer dizer, por isso que ele parou lá no 180, vamos dizer assim, né? Acabamos de achar um equivalente aí. Que você gira, gira, gira. E aí dá 2,5 voltas. E o de 1080 são 3 voltas completas. Né? Então, tanto aqui, ó. Aí ele começou, sei lá, aqui no verde, né? Colocou cores diferentes para facilitar e fez uma espiral, assim, pra gente conseguir ver. Só que as voltas, ele até fala no livro aí, são sempre sobre a circunferência, não tem que ficar aumentando. Só tá aumentando para maior professor. clareza. Oi. Arco côngruo é aquele que para no mesmo lugar que ele partiu ou que ele dá mais de uma volta? Tá, não, o arco côngruo, você tem que comparar dois. Não existe um arco côngruo, né? São dois. Os dois são côngruos quando eles começam no mesmo lugar e terminam no mesmo lugar. Você tem que comparar os dois. E se ele der mais que uma volta? Não tem problema. Geralmente é assim, né? Tipo, um vai dar nenhuma volta completa, o outro vai dar uma, só que eles vão parar no mesmo lugar. Então, os dois são côngruos. É esse caso aqui, ó. O 900 deu 2 voltas mais meia volta, parou aqui. O 180 ia dar só meia volta. Mas como eles começaram, os dois começaram aqui no A e pararam aqui, os dois são côngruos. Eles não precisam parar. Um arco não precisa parar, fazer uma volta completa certinha, um número de voltas certas, né? Cheio. Ele pode fazer só 1/4 de volta, contanto que o outro pare no mesmo lugar. Aí eles são côngruos. Eu falei, o 30, nós fizemos aqui, ó, 50 graus e 410 graus são côngruos. Por quê? Porque o 50 vai dar aqui assim, né, que não foi muito. 50 vai dar aqui assim. E o 410 vai fazer 360 e para fechar 410 vai mais 50, vai parar aqui também. Os dois começam aqui e param no mesmo lugar. Não interessa se um deu mais volta que o outro, eles são côngruos. Geralmente, né, se eles são diferentes, um vai dar mais volta que o outro. Isso acontece. Você não vai pegar o 50 e o 50. Aí é claro que eles são côngruos, né? Eles são iguais. A gente pega geralmente, então, um maior que o outro. Ou é comum também misturar negativo com positivo, né? Qual que tem que ser o negativo aqui? O 50 e menos quem? São côngruos. O 50, o 410 e o menos o quê? Fala um negativo aí que para lá no mesmo lugar. Menos 50? Quanto? Menos 50? Menos 50? Não, o menos 50 vai parar aqui, né? Menos 50, é. você volta 50, ele vai parar aqui. Tem que parar lá. Ah, Menos 410. Menos 410, deixa eu ver. Não, também não. Não, ele vai fazer menos 360, menos 410, vai parar aqui também. Tem que parar lá. menos 310. Aí, menos 310. É só fazer 50 menos 360. Você tá aqui no 50. Volta 360. Você vai parar no mesmo lugar. Você foi 360 graus no sentido contrário. Você parou no mesmo lugar. Mas quando você fez 50 menos 360, você está no menos 310. Certo? Então é só você, como o Nelson tinha falado, só ficar tirando
360 ou colocando 360. E a gente chega em arcos côngruos. Qual que é um outro fácil? 3.650. É ou não é? Côngruo com esse aqui. Eu somei 360 quantas vezes a partir dos 50 para chegar lá? É o quê? Como uma pergunta? Esse aqui é 10? côngruo. 10 vezes, isso aí. Tipo, a pergunta foi, quantas vezes eu somei 360 aos 50 para chegar aqui? Entendi. Ou seja, quantas voltas mais eu dei, né? Entendi. Se eu tô aqui no 50, se eu der 10 voltas, eu vou andar 3.600 graus, né? 10 vezes 360. Aham. Então, 3.600 mais 50 dá 3.650. Também vai dar lá. Então, achar os arcos é fácil, você ir tirando, colocando. O que o exercício, o livro vai querer, na verdade, é descobrir se aquele arco é côngruo ou não, por exemplo. Ou descobrir geralmente assim, ó. Olha a pergunta que a gente vai saber responder a partir de agora. Esse ângulo aqui, ele equivale a qual arco bonito? Quando eu falo bonito, tem uma palavra técnica para isso. É a primeira determinação positiva. O que é a primeira determinação positiva? Vou ver aqui, ó. Existe a primeira, existe a segunda, a terceira, a quarta. Existe a negativa também. O que é a primeira determinação positiva? É um ângulo, ou arco, tanto faz, vou falar de ângulo aqui, né? Em vez de falar a medida do arco. O ângulo de 0 a 360. O que nós queremos é achar um ângulo equivalente que esteja aqui dentro, porque aqui dentro eu sei achar facinho. Eu consigo saber onde é 180, onde é 210, 250. 250 é o 180 mais 70. Então vai dar aqui assim. Agora, 842, pá, aí vai me dar trabalho, hein? Então é interessante a gente transformar isso num arco côngruo equivalente que seja a primeira determinação positiva. 842 equivale a que ângulo será? Será que é o 42? É o 92? É o 112? Ó, o Léo falou 122. Eu não sei a resposta, mas eu acho que é esse aí. É, 122. Então eu sei que 842 vai dar lá no 122. Ó. Aqui é 90, 122. Aqui assim. É melhor do que você fazer 360, 720, né? Somei 360. Aí do 720 para 842 faltam 122. Então você vai dar 2 voltas completas e mais 122. O que a gente vai ter que achar é isso. É como eu acho a partir daqui, como eu acho esse 122, por exemplo. Como eu acho a primeira determinação positiva desse ângulo. Para ser a primeira determinação positiva, tem que estar entre 0 e 360. Certo? Já vamos cair aí. Enquanto isso, eu vou colocar aqui em termos matemáticos. É um ângulo que está entre 0 e 360 graus. Que é o seguinte. O 900 graus... 900 graus. Pode ser escrito, vocês podem fazer a conta aí, podem concordar comigo, que ele pode ser escrito como 2 vezes 360 mais 180 graus. Não é só fazer a conta aí, ó. 720 mais 180, 900. Sim, pode ser escrito. O que nos interessa, então, é isso aqui, o que sobra. Então, basicamente, a ideia é a seguinte, para a gente transformar um ângulo grande, vamos dizer assim, num ângulo bonito, na primeira determinação positiva, é só a gente saber quantos 360 ele tem lá dentro dele e tirar. Na verdade, não interessa esse 2 aqui, quanto que é. Só fala que ele deu 2 voltas, mas eu não quero saber quantas voltas ele deu, eu quero saber onde ele parou. Ele parou no 180 graus, ele parou no que sobra. Ele dá 2 de 360
Opa, mas ainda não deu 900. Ah, então fecha o 900 aí. Aí ele consegue dar mais uma de 180. Ah, ele parou aqui. Isso aqui é o que é interessante. O 180 que é. Não o 2. Mas eu posso escrever 900 assim. Por isso que ele é congruo com o 180. O 1080, vou pegar aqui, ó. 1080. Vocês vão ver que eu posso escrever como 3 vezes 360. E aí já deu 1080. Ou seja, mais zero. Não tem mais nada. Quer dizer que ele é congruo com o zero. Na verdade, deixa eu conferir aqui. Ah, não. Fui eu que errei, não o livro. Tem um porém aqui, ó. Tem um erro nessa fórmula que eu coloquei. Esse aqui é menor que 360. Porque eu não posso dizer que ele pode ser zero e eu também não posso permitir o 360. Ele tem que ser menor. Porque se o ângulo for 360 graus, na verdade ele é o zero, né? A primeira determinação positiva dele é o zero, apesar do zero não ser positivo. Mas é positivo porque a gente está indo para o sentido positivo. Então, se ele te der, por exemplo, 360, ele vai fazer a mesma coisa. Ó. Ah, se for 360. É 1 vezes 360, mais quanto? Mais nada. Eu já tenho 360 aqui. Então, o que importa é o que sobra. O que sobra a gente chama de resto. Resto da ideia de divisão. Por isso que quando o Japa me escreveu ali que faz dividido, tem tudo a ver com divisão. Como que eu descubro isso aqui, né? Eu faço a divisão. Inclusive, tem uns 2, 3 métodos para fazer isso aqui. Dependendo dos números, um é mais fácil que o outro. E também dependendo se é em grau ou radiano, tá? O radiano também a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Mas em vez de eu somar 360, eu tenho que somar quanto? Quanto é a volta completa em radiano? 2π. 2π. Então eu tenho que ir somando 2π. Para achar os arcos equivalentes. Então a ideia é a seguinte, ó, você vai extraindo 360 ou somando 360, depende se está lá no negativo e tal, até você chegar no número que obedece isso aqui. Entre 0 e 360. Chegou aqui e parou, porque você já achou a primeira determinação positiva. Então, por que o 842 é o 122, né? Que eu estou falando ali. Vamos ver. Não, isso aqui está errado. Porque eu posso escrever 842 como 2 vezes 360 mais 122. É ou não é? Faz a conta aí. 2 vezes 360 dá 720. Mais 122 dá 842. Então, essa é a resposta. 122 graus é a primeira determinação positiva de 842 graus. É o que nos interessa. Certo? Mas como você sabia que era 2 e tal? Então, é isso que a gente vai ver. É o que nós vamos fazer aí. Várias e várias vezes. Ele traz outros exemplos aí no fim da página 42, ó. 420. 420, ele fala o seguinte. Olha, 420 é 1 vez o 360. Falta quanto para chegar lá? Bem, eu já tenho 360, falta 60, né? Então o 60 é o que me interessa. Aí ele fala, o 780. Tá, 780. 780. É 2 vezes 360. Isso aqui deu 720 já. Falta quanto para chegar no 780? 60. Então, de novo, deu 60. Esses dois aqui são côngruos entre si e com os 60 também. Eles são iguais aos 60, vamos dizer assim, né? Eles chegam ao mesmo lugar. E o menos 300 agora, hein? Menos 300. Agora é negativo. Não tem problema. Eu posso escrever o menos 300 como menos 1 vez
o 360. Aqui já deu menos 360. O que eu tenho que somar para chegar no menos 300? 60. Então, de novo, nós temos aqui 4 arcos côngruos. 60, 420, 780 e menos 300. Tudo dá 60. Então a ideia, quando está em grau assim, ó, é você conseguir tirar ou representar o ângulo como um múltiplo de 360 e ver o que sobra. De novo, só me interessa o que sobra. Não interessa que aqui é 2, menos 1, 1. Me interessa quanto sobra. Que é quanto ele vai girar de novo até parar. Isso aqui que está multiplicando é quantas voltas ele deu. 2 voltas no sentido positivo, 1 no sentido negativo. Mas não, só se o exercício quiser. Por enquanto não me interessa quantas voltas ele deu. Inclusive vocês têm aí, na imagem, vou pegar aqui, ó. Esses 3 arcos aí, ó. Vejam que os 3 param no mesmo lugar. Começam aqui no A e param no P. Não interessa quantas voltas deram e em que sentido foi. Começou no A e parou no P. E o 60 também faz isso. Vocês têm em cima o 60. Que eu vou pegar aqui também. Esse aqui é o 60 que faz isso. Ó. Só que vejam que ele é o mais bonito que faz isso, né? Por que é o mais bonito? Porque ele está indo no sentido positivo e que chegou sem firula nenhuma, foi direto. Não precisou dar nenhuma volta. E por isso que a gente chama de... Ele é importante, a primeira determinação positiva. Esse aqui deu uma volta inteira para chegar lá. Esse aqui deu 2. E esse aqui não deu nenhuma volta completa, mas foi no sentido errado. Mas todos eles são equivalentes côngruos ao 60. Tranquilo essa ideia? Agora a gente vai aprender a calcular. Como é que eu tenho que chutar, que é 2 vezes, 3 vezes e tal. Vamos aprender algumas maneiras aí de encontrar isso. Fórmula. Método, vamos dizer assim. Chute. Também. Tem o jeito manual e o jeito, vamos dizer assim, elegante. Calculadora. Ajuda, hein? Ajuda, mas dependendo do método, nem tanto. Bem que só for só isso, não é tão difícil calcular. Não, né? Mas, por enquanto, você tem vários exemplos só disso aí. Vamos lá, página Essa forma 43. não tem na calculadora, não, professor? Nunca vi, hein? Nunca usei. Será? Deixa eu olhar na calculadora do... Eu acho difícil, hein? Será que tem alguma função? Ah, mas peraí. Tem e não tem. Olha, eu acho que eu vou encontrar, hein? Calma aí. Será que eu vou achar? Vou pensar aqui, ó. 390. 390 vai ter que dar 30, né? Achei. É uma fórmula... Ah, mas peraí. Será que vai dar certo com o negativo? Acho que com o negativo vai ter que fazer alguma coisa antes. Ou não. Calma aí. Tananã. Pá. Olha só. Dica para fazer na calculadora. Eu já vou mostrar a calculadora para vocês. Mas antes eu vou mostrar o método. Me lembre depois de mostrar a calculadora, hein? Calculadora do Google? Do PC, do Microsoft Windows. Ah, sim. Mas eu não sei se a calculadora de vocês... Não, deve ter uma função simples. Só que assim, não é específica para achar o ângulo, tá? Ela funciona porque ela usa... No método dela, usa essa função que eu vou mostrar para vocês. Bem observado aí, Marquinhos. Acabei de descobrir um negócio aqui. Obrigado. Aprendo demais com vocês. Tamo junto, professor, que isso. Então vamos lá, página 43. Ele fala assim, ó, como os arcos 60, 420 e tal, esses 4 aí, né? Tem a mesma extremidade e eles saíram do mesmo lugar, claro. Eles são côngruos, tá? Escreva outros 3 arcos côngruos dos 60. Beleza, então, como é que eu faço? Facinho, ó.
Você já sabe que o 780 é um deles. Né? Escreva outros 3. Então faz o 780 mais 360. Sempre que eu for somando 360, eu chego em outro, né? Isso aí, eu prefiro fazer uma divisão a fazer essa soma aí. Dá 1140. Me disse a calculadora aqui. Beleza. Achamos um. Acha outro. Faz 1140 mais 360. Tá, ferro. 360. Ah, não, esse aqui tá fácil, hein? 1500. Vamos ver. 1500. Beleza. Agora o outro faz 1500 mais 360. E aí isso vai dar 1860, né? Aí achamos outros 3. Ah, não, eu quero ir no sentido contrário. Então você pega o menos 300, que é a primeira determinação negativa. Por que a primeira determinação negativa? Porque é um número lá no negativo é entre 0 e 360, né? Entre o 0 e o menos 360. Ele é o primeiro, lembra que eu falei, ó, ele não dá nenhuma volta completa. Ele é o primeiro que chega lá no sentido negativo. O segundo é o que a gente vai achar agora. Como é que eu acho o segundo? Você pega o menos 300 e tira 360. Você vai pegar mais no negativo ainda. Isso aqui vai dar menos 660. Então acabamos de achar outro. Não dá pra inverter o sinal, professor? Tipo assim, só... Ah, era menos 300, coloca mais 300? É. Não dá. Isso aí só vai dar certo pro 180. Que daí você vai ver que o 180 é igual ao menos 180. Isso sim, só para ele. Porque o que acontece quando você tira o sinal? Vamos pegar aqui ó, o 60, né? 60 tá aqui. Quando você só pega o menos, você tá pegando um ponto que tá lá embaixo. Ó. Você tá sempre indo para baixo. Você vai pegar ele aqui. Esse é o menos 60. Vejam, o menos 300 tá aqui. Né, é o mesmo. Menos 300. O 300 vai estar aqui. Né, o 300 é quase 360. Ele vai parar aqui. Você sempre vai passar ele para baixo. Sempre, sempre, Entendi. sempre. Acontece que quando eu pego 0 ou menos 0, não muda nada. Porque eles são iguais, realmente. Ou quando eu pego 360 ou menos 360, não tem como baixar. Né? Eu estou sempre baixando. Aqui eu já tô... Não tem ninguém embaixo dele. Né? Ele não tem sombra, digamos assim. Ou 180 também. Ó. Se eu pego 180, eu faço isso aqui. Se eu pego menos 180, eu faço isso aqui. Beleza, chego no mesmo lugar. Esses dá certo. Para qualquer outro aqui, não. Você está sempre invertendo daí, né? Invertendo verticalmente, vamos dizer assim. É um ponto simétrico por esse eixo aqui, ó. Ah, esse aí é bonito. Aí eu já aprendi outra coisa com vocês, muito obrigado. Quando você troca o sinal do ângulo, o que você está pegando é um ponto simétrico em relação ao eixo X, ao horizontal. Como se o eixo X fosse um espelho. Quem que é o reflexo do P? Se o X é o espelho? Isso aqui embaixo. E ele é o menos 60. Certo? Então o menos é sempre o espelhado em relação ao eixo X. Muito bem observado. Beleza. Valeu. Não roupa de nada. Vou até anotar isso aí para não esquecer. Calma aí. O negativo é espelhado. E também, na verdade, isso aí a gente vai ver sim. Que inclusive é interessante a gente saber o que acontece com o seno e o cosseno do ângulo quando eu pego o espelhado. Ah, o seno de 60 é tanto. É raiz de 3 sobre 2, né? Seno de 60 é... E quanto que é o seno de menos 60, então? Do espelhado dele. A gente vai conseguir descobrir isso aí. O cosseno de 60 é meio. Qual é o cosseno de menos 60? Isso é importante a gente saber. Não só espelhado no eixo X, mas também no eixo Y. Quem é o espelhado reflexo do P em relação ao Y? Aqui está o espelho. Que ângulo é esse aqui? Quando bate ali espelhado. Conseguem descobrir? Quanto vocês acham que é? No X foi fácil, né? Só colocar menos. Ou tirar o menos se ele já tiver o menos.
Aqui não é tão fácil assim. Existe uma fórmula que não é complicada, mas não é só colocar um menos, né? Aqui, inclusive, vai dar 120. Se eu pegar o espelhado aqui, ó. Ah, então é o dobro? Não. Aqui, coincidência. Não é só você pegar o dobro. Tipo assim, se você olhar pro 30, o espelhado do 30 não vai ser o dobro, né? Não vai ser 60. O espelhado do 30 vai estar pra cá. Que vai ser 150. Então e é interessante a gente saber o que acontece também com o seno e o cosseno desses ângulos espelhados no eixo Y. Não só no eixo X. Nós vamos aprender isso aí. Certo? 120? Isso, do 60 a 120. Mas que lógica a gente usa, né? Isso aí a gente vai ver. 180 menos. Ah, Marcão. Eles são Quase. suplementar, professor. Suplementar. O Marcão falou complementar. Errou o termo. Complementar é 90, né? Isso aí. Eles são suplementares. Por que são suplementares? São ângulos que quando eu somo dá 180. Então, o reflexo do 60 é 120, porque 120 mais 60 dá 180. Do 30 é 150, porque 150 mais 30 dá 180. Então é assim que eu acho o espelhado. Você faz 180 menos ele, né, para soma dar 180. O do 89 é 91. Você pode pensar assim, ó. O 89 eu fui 1 grau para cá. Então o espelhado vai ser quando eu for 1 grau para cá. Não é? O 60, para chegar no 60, eu posso pensar, eu fui 30 graus para cá. Então o espelhado é só eu ir 30 graus para cá. 90 mais 30 dá o 120. Então é essa lógica também. E a gente vai ver que isso dá uma relação interessante entre os senos e cossenos dos ângulos espelhados, tanto no Y quanto no X. Por isso quando ele pedir assim, pô, qual é o seno de 300? Pá, tem que olhar na tabela. Não, você pode fazer uma relação aí, deixa eu ver se eu lembro, o seno de 300 vai ser igual ao oposto do seno de 60. Se não estou enganado. Então seria menos raiz de 3 sobre 2. Você só vai precisar saber 30, 60 e 45. E 90 e 0 também, né? Aí o resto você acha aqui. O resto daqueles interessantes que eu falei, né? Que usam o 30, o 60 e o 45. Ô, professor, o que o 90 graus não tem? É tangente, né? Você vai tentar achar a tangente de 90. Aí dá erro na calculadora. Exatamente, a gente vai ver por quê. Graficamente, geometricamente ou trigonometricamente, a gente vai ver por que a tangente de 90 não existe. É só de 90, e claro, de qualquer arco côngruo ao 90, né? Por exemplo, 450, que é uma volta completa, mas para lá. E também do 270 aqui embaixo. Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo não tem tangente. Ou dá para dizer que a tangente é infinita. Dependendo do nível que a gente está, se é ensino médio fala que não tem, se é nível superior fala que é infinito. Mas as duas estão certas que não tem número. O infinito não é um número, né? Não é um valor finito. É um conceito. Tá, outra coisa importante, ó, falando de todos esses arcos côngruos aqui, ó, aos 60, existe uma fórmula para chegar a eles. Uma fórmula para eu generalizar esses resultados aí. É o que ele pede no segundo pontinho lá. Escreva uma expressão com a qual se possa obter qualquer arco côngruo dos 60. Certo. Então, vamos dizer aqui, ó. Eu quero um arco alfa. Alfa é igual. Que expressão eu coloco aqui? É louco. Que expressão eu coloco aqui para dar todas essas aqui? Tipo assim, que expressão encaixa em todos esses valores? X mais 360. Vamos ver. Mais 360 tem a ver, né? Beleza, beleza. Vamos deixar esse 360 aqui. Mas peraí, quem é seu X? Como assim X? O valor anterior. Ah, entendi. O anterior. Mas eu quero sair do 60, já é uma dica. A minha base é o 60. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 60, que é quem eu uso primeiro, é a primeira determinação positiva, realmente, se eu fizer 60 mais 360, vai dar um côngruo que é o 420. Mas só deu 420, né? E se eu quiser achar esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui, eu tenho que ficar somando outros números. Certo?
mas existe um meio de eu generalizar isso aí. Alfa mais 360x? Vou colocar o alfa aqui de novo? Tipo, o alfa tá aqui. Não, no lugar do 60 ali, no caso. Ah, tá, não, o 60 é fixo, é de onde eu sempre Ah, saio, tá. vamos dizer assim, né? Eu sempre tô saindo aqui, ó, olha a diferença. Eu sempre saio daqui. O que que muda de um arco pro outro aí? Isso aí, Ana. A Ana falou, ó, multiplica o 360 por uma outra variável. É exatamente. O que muda de um pro outro, desses aqui, é quantas voltas de 360 eu dou. Seja ela uma volta, ou duas, ou uma para trás, ou duas para trás. É o número que multiplica o 360. É quantos 360 eu dou. É isso que muda. Então a gente vai chamar isso aqui de K. Sendo K, ó, K é um número inteiro. Como é que eu escrevo isso mesmo? K pertence aos números... Ele pode ser negativo também. Aos números inteiros. Vejam que qualquer um desses números aqui, eu consigo chegar usando essa fórmula. Qualquer número dos arcos côngruos ali. Certo? Por exemplo, como é que eu chego no 1500? Vamos lá, 1500 é igual a 60 mais quantas vezes 360? Que número eu tenho que jogar aqui para dar certo? Tem que ser inteiro. E vai ter, porque a gente viu que ele é côngruo, existe. Que número que é, será? Basicamente é o número de voltas que eu dou com esse ângulo aí. Quantas voltas eu consigo dar com 1500 graus? Tipo, eu tô no 60, daí eu consigo dar quantas voltas? Isso aí. 4. 4. 4, exatamente. Poxa, 4 eu tava vezes isso dá 1440, mais 60 dá 1500. Isso aqui é inteiro? É. Então, isso aqui é um arco côngruo. Certinho. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou jogar um K aqui. Vamos dizer que o K é menos 2. E vou achar um ângulo. Vamos ver que ângulo é esse. Vou jogar um negativo aqui, ó. Menos 2. Então vai ficar 60. Mais com menos vai ficar menos. 2 vezes 360. Isso aqui dá 720. Quanto dá 60 menos 720? Dá menos 660. Opa! Já tínhamos achado, né? Olha aqui. Qualquer número inteiro que você jogar aqui vai dar certo. Então olhem só os elementos disso aqui, né? Esse é o ângulo que eu quero achar. É o ângulo côngruo. Esse é a primeira determinação positiva. É o meu ângulo base. É de onde eu saio. Isso aqui é fixo, que uma volta completa é 360. E esse aqui é o número de voltas que eu dou. Qualquer ângulo côngruo pode ser expresso dessa maneira. Certo? Mas e se eu estiver tratando de radianos? Como é que eu faço? Então isso aqui ó, é a resposta do segundo ponto lá, tá? Da página 43. Do segundo tópico. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Para radiano, só trocar o 360 graus por 2π. Acabou. Isso aí. Tem nem que inventar moda mais. Claro, a gente vai trocar aquele 60 também, porque vai estar em radiano, né? Qualquer ângulo. Por exemplo, fórmula que fornece os ângulos côngruos do ângulo do arco π sobre 2. Sei lá, π sobre 3. Que na verdade vamos pegar os 60 graus. Se vocês fizerem regra de 3 aí, vai dar π sobre 3, que é 180 sobre 3. Então, do ângulo π sobre 3. Vai ser o quê? π sobre 3 mais k vezes 2π. Certo? Sempre que você então somar 2π ou tirar 2π, quantas vezes você quiser, contanto que seja uma vez inteira,
um número de vezes inteiro, vai chegar no mesmo ângulo, digamos assim, né? Na mesma posição. É o famoso dar voltas e voltas e não sair do lugar. Não chegar a lugar nenhum. Beleza, vimos exemplos, entendemos o que significa isso, vimos a fórmula geral. Mas beleza, como que eu transformo então, que é o que ele quer agora, lá embaixo da parte verde, o que ele quer? Arco de 1200 graus. Qual é a primeira determinação positiva? E aí quando eu mostrar isso aqui para vocês, eu vou mostrar na calculadora também. Não vou esquecer, vamos lá. Depois. Quanto dá isso aí? Aí quem quiser falar o método, nos ajude. Sem olhar a apostila de preferência, depois olha. Eu tenho 3 métodos. Vou mostrar para vocês os 3 com esse 1200 aqui. Sem ser o método do chute ainda, não estou contando o método do chute. Beleza, vai dar 120. Tá ali. O primeiro método, para mim esse é o mais fácil, é o manual. O primeiro método que eu vou chamar aqui. Primeiro método, isso aqui é meu nome, é o manual. Ele é tão mais fácil quanto menor for o ângulo. Menor o módulo do ângulo, né? Mais perto de 360. Mesmo que ele seja negativo, mas se ele estiver pertinho do zero ali, é mais fácil. Qual que é a ideia? É você pegar o ângulo, se ele estiver acima de 360 graus, você vai tirando 360 até ele chegar no intervalo que você quer. No número que você quer. Só isso. Pega isso aqui e tira 360. Vai dar quanto? 840? Rapaz, 840. Eita. Chegou onde eu quero? Não. 840 não vale ainda. Então Professor, faz... dá para dividir? Dá, esse é o terceiro método, ou o segundo. Os outros 2 métodos são da divisão. Vamos fazer depois também. Mas é que se ele for, tipo assim, 500, você não precisa dividir. Você faz 500 menos 360 e acabou. Vamos dizer assim, né? Então você pode ir tirando 360 até chegar num bom resultado. Isso aqui deu 480. É o que eu quero? Não. Então faz de novo. 480 menos 360. Opa, 120 é o que eu quero? Sim. Chegou. Só precisei fazer 3 vezes. Apesar de ele ser grande. Às vezes eu só preciso fazer uma. E aí ele é o método mais indicado, na minha opinião. Se você precisar fazer só uma vez. Ou seja, se ele for menor que 720, né? 600, quanto que é o 600? Faz 600 menos 360, pronto. Acabou. Não tem nada de divisão. Então, esse é um método. Se for um ângulo negativo, o que você vai fazer? Você vai somar 360. Por exemplo, menos 100. Menos 100, qual é a primeira determinação positiva? Soma 360, vai dar 260. Achou. Acabou. Não precisa dividir, não precisa de fórmula, nada. Esse é o primeiro método. Ele é tão mais fácil quanto menor for esse número aqui. Certo? Ô, professor. Oi. A negativa é 100 e soma 360? Isso, aí você É vai isso? somando. Ah, E se entendi. você já está no negativo e continuar tirando, que nem eu fui tirando, aí você vai pegar ângulos cada vez mais negativos, né? Você quer chegar no positivo. Então você tem que somar. Certo? Segundo método. Divisão inteira. Acho que esse é o... Eu não sei, tem um nome específico, eu não me lembro. Até procurei, procurei Malemal, deixa eu procurar de novo. Vamos ver, divisão inteira, o que ele me dá? Divisão inteira. É, o divisão de algum nome, assim, tem algum nome legal. É aquele método que a gente aprendia primeiro a dividir, né?
Cuidado, não é a divisão pela calculadora. Essa que é a diferença. Se você fizer 1.200 dividido por 360 na calculadora, você vai achar 3,3333333 e não é isso que a gente quer por enquanto. Esse é o terceiro método. Divisão normal. Divisão. O segundo é a divisão inteira, que é quando a gente usa aquele algoritmo, aquele mecanismo, dispositivo da divisão que vocês têm aí na página 43. Que eu não sei fazer isso no Word, então eu só vou copiar aqui. Aquele famoso lá, né? Coloca do ladinho ali. Aí você Nossa. acha o quociente. Não sei o quê. Isso aqui vocês lembram mais que eu. Como é que faz isso aqui? Né, eu vou dividir 1.200 por 360. Dá pra você ir fazer por partes. Ah, o 1 não dá pra dividir. O 12 também não. O 120 também não. Lascou, tem que pegar o 1.200 mesmo. Quantas vezes? Aí que é o problema, né? Aí você tem que, sei lá, chutar 1.200, tá? 3 vezes. Porque eu faço 360, 720 e tal, dá 3 vezes. Aí você faz 3 vezes 360. Beleza, multiplicação tranquilinha. 1.080. Aí você subtrai, sobrou 120. Dá pra dividir de novo? Não. Então você para aqui. Daria pra, empresto zero, bota vírgula, não sei o quê. Tá, mas daí você vai fazer a divisão da calculadora, né? O que nos interessa é só o resto. Só nos interessa o resto. A resposta é 120, tá aqui, ó. Eu não tenho que continuar dividindo. Eu não quero saber quanto dá aqui certinho. Vai dar 3,333, mas não interessa. Eu não quero saber nem o 3. O 3 é aquele K, né? O 3 é o K. Me diz quantas voltas o 1.200 dá, quantas voltas completas. Mas não me interessa, eu quero saber quanto sobra o resto. Oi, Valentine, tranquilo. Depois você dá uma olhada nessa aula que eu vou disponibilizar lá. Inclusive, todas as aulas eu tô mandando, né? Vocês têm a playlist ali que eu já mandei o link faz tempo. Quem não tem, pega com um colega, me avisa aí. Todas as aulas nossas eu tô postando. Quem perdeu vai pegando lá. Isso aqui é importante, hein? Bastante coisa. Todas são, né? Como não? Então aqui tá o resto. É só isso que interessa. E aí que eu vou mostrar na calculadora. 3 minutos e meio, dá pra mostrar ainda. Quero ver se não. Depois eu vou pegar a foto da calculadora mais comum aí, da científica, Cássio, pra mostrar também onde que tá, se eu encontrar. Na calculadora a gente vai fazer o seguinte, eu acabei de aprender com vocês aí, ó. Existe uma função, um botão, que me dá justamente o... O que é isso aqui? Que me dá justamente o resto, só o resto. Então, se eu fizer aqui 1.200 dividido por 360, cadê o 120 aqui? Não tá aqui. Então não deu certo. Eu vou fazer o seguinte, 1.200 mod 360 enter 120. Mod é o que me dá o resto. É a função que fornece o resto. Só dá o resto. Cadê o 3? Que tem o 3? Não tem 3 aqui, porque não interessa o quociente. Só me interessa o resto. Então, em vez de você fazer o primeiro? Hã? E o resto é a Então- primeira determinação, né? A resposta. Ah, tá. Isso aí. Que é o 120 é a resposta. É só o que sobra. Não me interessa quantas vezes eu consegui tirar o 360. Aqui não mostra o 3. O 3 ele aparece aqui no dividido. Dividido, tá lá, 3. O mod só mostra o resto. E tá aí. Então é assim que dá pra fazer na calculadora. Vê se na calculadora de vocês tem esse mod aí. Tipo, na calculadora física, não do PC. Se não tiver, a gente busca a função, o nome equivalente, mas Então, mod é Tem não, famoso. professor, Não tem? parece que tem, mas eu acho que não tem. Mod é... Beleza. Mod é Não, famoso. tem esse monte Tem que que é tá o número 1, o comp, 2, SD, 3 e REG. Sei lá o que é isso. O que tá falando aí? Vamos ver. Deixa eu ver uma foto dela aqui. Eu mando se quiser. Não, eu achei uma bonitinha aqui. Round. Round não é, para arredondar. Cosseno. Então vamos pesquisar no Google, né? Cássio calculadora mod. How to calculate a mod B em Cássio. Tanana. Vamos ver se ele mostra.
Ih, rapaz. Ah, ele tem... Cadê? Ele tem um negócio aí com a barra, divisão, AB sobre C. Eu já vi esse botão aí. Ou algum modo... Ah, sim, ó. Não tem aquele botão... Vocês devem ter a Cássio. Eu tô usando a Cássio aqui. Mas deve ser igual para as outras. Um botão que tem uma barra, tipo A, B, barra C. Em cima tem D, barra C. Aham. Dá uma olhada aí. Sim. Aqui tá do lado da raiz quadrada. Né? Tem esse botão aí? É tipo isso. Tenta brincar com isso aí pra ver se acha o 120. Que é aquele esquema. Você vai com R$ 73 pro parque de diversões, em que cada brinquedo custa R$ 4,29. Aí você quer ir no máximo de brinquedos possível, mas você quer saber quanto dinheiro vai te sobrar. É o resto. É o mesmo problema. Só te interessa o resto e não o quociente. Quantos brinquedos você consegue andar, né? É a mesma coisa. Então isso é como ele faz, o livro traz. O terceiro método, tá, também é com a divisão, só que é mais chatinho, confesso. Se você conseguir fazer daquele jeito lá, daquela divisão, é melhor. Ou do primeiro método, melhor ainda, se for ligeiro assim, né? Esse aqui é legal de fazer, eu faço assim na calculadora porque é mais rápido. Eu nem tinha pensado nesse do mod. Foi o Marquinhos que me abriu os olhos aí. Que eu fazia na calculadora desse terceiro método, sendo que eu podia fazer do segundo, só usando o mod, né? Tem que ver depois com o pi, mas deve dar certo também, tipo. Tem que dar certo, eu só não sei se vai ser mais difícil de colocar o pi e tal. Mas enfim. Acho que não. O terceiro método é você dividir. Então a gente vai fazer 1.200 sobre 360. Feito. Eu não vou colocar o grau aqui não. Tá bom? Isso aqui você vai ver que vai dar 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tá, cadê o 120 aqui? Seguinte. Aí o que você vai fazer? Com a resposta, pega só a parte quebrada. Por quê? Não me interessa esse 3. Beleza, deu 3 voltas. Dividido por 120? Hã? 360 dividido por 3? Tipo isso, é. Mas eu vou fazer esse dividido por 3 tá escondido aqui, né? Eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Dá na mesma. Mas por que dividir por 3, né? Ó, a gente vai pegar só a parte inteira. Não interessa que ele deu 3 voltas completas. Só quero isso aqui, ó. Então você tira 3, né? Só pega isso aqui. Vou pegar do jeito mais elegante, né? É o 3 para sempre, dei 3 dízima. Esse aqui é como é que é o nome? Período. O período, né? 3. Isso significa que ele repete para sempre. Eu só vou pegar o 0,3. Isso aqui. 0, é 0, alguma coisa. Né? Não interessa o 3. Agora, isso, o que eu faço com isso? Eu multiplico de volta por 360. Quando eu multiplicar isso aqui de volta por 360, ele vai me dar o que sobra. Em termos de graus. Então a gente vai pegar isso aqui. Vezes 360. Sabe por que tem que fazer vezes? Quando você faz isso aqui dividido por 360, você está fazendo a parte inteira, que dá certo para fazer, que seria o 1080. Né, olha só. Isso aqui nada mais é que 1080 mais 120 por 360. Por que eu dividi assim, separei assim? Porque eu sei que isso aqui vai dar, é um múltiplo. Isso aqui por 360 dá 3. E aí você está fazendo também o 120 por 360, mas não era para dividir. Então eu dividi, eu quero só o 120, só que eu não enxerguei que ele estava aqui, quando eu faço essa divisão, né? Eu estou dividindo tudo, estou dividindo parte inteira, parte não inteira, né? Múltiplo, não múltiplo, estou dividindo tudo. Então aqui dentro está esse aqui, que é o 3, e esse aqui, que é o que eu quero, mas ele está escondido aqui, ó. Então eu peguei a minha resposta e sem querer, vamos dizer assim, desnecessariamente eu dividi por 360. O que eu tenho que fazer para compensar? Eu tenho que pegar e multiplicar por 360. Fazer o contrário. E aí eu chego no 120. Então esse método é você pegar... eu não sei usar aquele lá, até porque na calculadora, como a gente viu ali, não
parece que não tem o botão certinho, que tem na minha que eu mostrei aqui, né? Depois tem que olhar certinho de novo. Mas então você pode fazer assim, ó. Pega a calculadora, faz 1.200 sobre 360, vai te dar isso aqui. Pega só a parte quebrada e multiplica de volta por 360. Pronto. Essa é a resposta. Então são esses 3 métodos que dá pra gente fazer e chega no mesmo lugar. Beleza? Tranquilo? Só que daí tem com radiano também, né? Com pi. Será que vai dar pra gente fazer a mesma coisa? Dá. Isso aqui, inclusive, ó, na verdade verdadeira, existe um quarto método que, na verdade, é o que ele usa pro... É o método da separação em frações, sei lá, separação em frações, vamos chamar o melhor nome. O que é? Isso aqui, ó, é o que eu acabei de fazer. Se você conseguir enxergar o 1.200, você conseguir separar em 2 frações, uma que vai dar um número inteiro e outra que, então, não vai dar um número inteiro, acabou o seu problema. Você quer só essa parte aqui. Ó, eu sei que 1.200 é 1.080 mais 120. Ah, por que 1.080? Porque eu sei que dá para dividir por 360. Então, o que sobra é o que me interessa. O resto, ó, de novo. Isso aqui dá para dividir, isso aqui não dá. Então, esse seria um quarto método. É como ele faz, se eu não estou enganado, é como o livro faz com radiano aí. Ah, só que na verdade ele faz sem fração. Olha só, verdade. Vejam só, o quarto método, eu não preciso nem dividir. Ele é como se fosse o primeiro. Vamos pensar assim, ó. Esqueça o quarto método. Primeiro método mais ligeiro. O que é? É eu enxergar o 1.200 como uma soma. 1.080. Galera, quem que tá com o microfone aí? Aí desligou. É 1.080 mais 120. Ué, mas 1.200 também é 1.100 mais 100. Por que você está fazendo assim? Porque isso aqui é um múltiplo de 360. Então é tirar o múltiplo de 360. Foi isso que eu fiz. Eu fui tirando 360. Quantas vezes eu tirei? 3. Quanto é 3 vezes 360? 1.080. Então, em vez de você tirando um por um, você pode ser mais ligeiro. Por exemplo, qual é o arco côngruo, né, a primeira determinação positiva? Isso aqui, esquece. Do 3.649. Dificílimo. Como que eu transformo isso aqui em primeira determinação positiva? Qual que é? Você pode usar o método que for aí. Eu garanto que o primeiro método é mais rápido. Ah, mas você falou que era rápido só quando é perto de 360. 3.000 não é. É. Só que você usa essa versão mais ágil dele aqui, ó. 49? Isso aí. Você não consegue enxergar o 3.649 como 3.600 mais 49? Eu criei assim, na verdade. Acabei de criar esse ângulo fazendo isso aqui. Por que que isso ajuda? Porque isso aqui eu sei que são 10 voltas completas. Não interessa que são 10. O importante é que ele seja um múltiplo de 360. Qual é um múltiplo de 360 fácil? Bem, além do 0 e do 360, tem o 720 e o próximo fácil que vem na minha cabeça é o 3.600, que é só colocar um 0. Então, se eu consigo extrair 3.600 daqui, que é um múltiplo, o que sobra é a resposta. Isso aqui é a resposta, 49. É como se eu fizesse esse primeiro método. É como se eu ficasse tirando 360. Só que eu ia ter que tirar 10 vezes, né? Mas dá. Você vai tirando 360, tirando, até chegar no 49. Mas em vez de eu tirar 360 de um em um, eu tiro 10 vezes, né? De uma vez só. 10 vezes 360. Que é o 3.600. E aí o que sobra é o que me interessa. Professor, Oi. posso fazer 2 perguntas? Opa, até. Fora essa aí? Pode.
O terceiro método, ele pode servir também como uma prova real? Pode, deixa eu pensar. Um método serve como prova real do outro, talvez, digamos assim. Um complementa o outro. Pode ser. Deixa eu pensar. Vamos tentar fazer isso aí com os exemplos que a gente for fazer. Inclusive, ó, vocês têm vários para fazer aí na página 44 depois, como tarefa. Infelizmente, nossa aula já é 7h30 da manhã amanhã, né? Então não vai ter muito tempo. Mas tentem fazer aí para só a gente corrigir. Exercícios 1 e 2 da página 44. Uhum. Antes de a gente finalizar, só vou passar esse Última último exemplo ali. professor. Fala aí. Tem mais uma, Como né? é que você deixa em negrito sem ter que ir lá em cima clicar? Ctrl N. Ah. Ctrl N. Fala outro. Itálico, esse aqui não mostra, é Ctrl I. Rapaz, aqui tem que usar os atalhos. Eu queria um atalho para me dar esse ponto aqui que eu sempre uso e preciso ir atrás. Ele fala que é barra, só que é barra trocada, né? Bullet, de bala. Mas eu nem sei fazer essa barra trocada no meu teclado aqui. E eu não sei se compensa ficar digitando bullet toda hora. Com aquela barra lá. Como é que eu descubro aquela barra? Não é essa aqui, cara. Nossa senhora. Tenta o Alt. O Alt clica daí. Então, mas... Calma aí. Eu faço essa barra mesmo aqui, ó. Já é o Alt Q. Eu uso o Alt Q e aqui eu uso o Alt W. Eu não sei. Eita, caramba. Aí já fez um negócio aqui, eu não sei. Isso aqui é bom, isso aqui é de dividir a tela, ó. Eu quero explicar um negócio aqui, mas quero também deixar os dois. Eu vou lá, isso aqui, eu quero mostrar esses dois, ó. Ô, professor, Meu teclado aqui ele é do lado do Shift. O meu não tem, não. Peraí, tem um aqui, só que ele não funciona, quer ver? É isso aqui, ou isso aqui, ou... Tá escrito que tem aqui a barra aqui, mas não é. Porque eu tô usando outra configuração aí, talvez. Só se eu trocar o idioma. Errei? Troquei o idioma. Tá em grego. Em grego ele tá respeitando. Beleza. Mas não deu certo. Como é que eu faço agora? Por que tá dizendo que é isso aqui e não é? Tem que colocar parênteses ainda? Aí não, né? Não. Não deve ser. Depois tem que olhar como é que eu faço isso. Queria muito um atalho para esse ponto ali. Porque esse ponto aqui é muito feio para fazer. Como é que eu vou fazer multiplicação assim, ó? Nada a ver. É esse ponto aqui, ó. Beleza, para finalizar, vamos ver o arco de 19π sobre 4. Ele tá dando um exemplo ali. eu achei na calculadora como achar o resto. Opa, fala aí. Tava vendo um vídeo, só que tipo assim, é bem manual. Vai pegar o valor, dividir, por exemplo, vamos supor que vai dar 6,66666. Pega o 0,6 e multiplica pelo valor que tá no quociente. Não, isso aí tipo então. assim, é manual. Sim, é que você foi ver o vídeo e perdeu o que eu expliquei aqui, ó. É isso aí mesmo. Terceiro método. Daí eu fiquei a mesma coisa que isso. Sim, mesma coisa. É por isso que eu tava fazendo assim na calculadora. Que eu achei que só tinha esse método. E parece que pra vocês vai ter que ser esse mesmo. Mas agora, tipo, nas que tem mod, dá pra usar o mod aqui pra fazer o segundo, né? Entendi. Mas é isso aí. Então você pega só a parte quebrada e multiplica de volta pelo 360. Aí você achou o resto. Beleza. E o 19π sobre 4, vamos lá. É importante a gente saber fazer também. Olha só, vai dar para fazer por todos os métodos, tá? Cadê o π? Olha aí já. Vamos deixar sem o pontinho de multiplicar. 19π sobre 4. Aí tem um problema que ele já está com divisão, né? Já é fração. Qual é o método que o livro sugere? É o primeiro mais ágil. O livro sugere esse aqui, ó. Para o radiano. Ele faz assim. Como ele faz assim? Ele fala o seguinte, para você tentar enxergar aqui dentro, uma maneira, né, você somar esse arco aqui, de maneira que uma parte seja inteira e a outra não. Inteira, na verdade, é uma volta completa. Ou seja, um múltiplo de 2π. Por que eu tirei 1080 que eu separei? Porque ele é múltiplo de 360. Então você tem que separar isso aqui em duas partes, tal que a primeira seja um múltiplo de 2π. Só que eu estou ainda dividindo por 4, né? Isso que tem que cuidar, que é o mais chato. Por exemplo, eu consigo tirar 2π daqui?
desse 19π sobre 4? Daria para eu tirar 2π aqui? Consegue. Consigo. Vai sobrar quanto? Então, aí que tá o problema. Aí você tem que ver quanto sobra. Um jeito, assim, que ele faz é o seguinte. O que é 2π, na verdade? Não é 8π sobre 4? Se você fizer 8π sobre 4, vai dar 2π. Então, você conseguiu separar um 2π. Certo? Mas aí sobra quanto depois? Ah, daí ficou fácil, né? Eu mantive o mesmo denominador. Eu tinha 19, tirei 8, sobram 11. Tá. Só que 11π sobre 4 ainda é maior que 2π. Não funciona. Tem que estar entre 0 e 2π. Certo? Então vamos fazer de novo. Pega isso aqui. Agora a gente vai tentar separar esse 11 aqui em duas partes. Vamos dar cores aqui, é mais fácil. Eu vou tentar esse aqui, ó, que está em vermelho. Eu vou separar em duas partes. De novo, será que eu consigo tirar 2π daqui? Consigo. 8π sobre 4, eu tiro 2π. Falta quanto? Sobrou quanto, na verdade? Do 11π. Se eu tinha 11 e tirei 8, 3. Então vejam, eu consegui extrair duas vezes o 2π. Isso aqui é 2π, né? Duas vezes. E o que sobrou? 3π sobre 4. Que é a resposta. O 3π sobre 4 é menor que 2π. Ele é os 100 e algum grau aí, deixa eu ver. É só multiplicar por 180, né? 380 sobre 4. Ele é o 135. 135 graus. Tá certo. Tipo, tá entre 0 e 360. Tá entre 0 e 2π radianos. Então esse é o método. Você vai... É basicamente o primeiro método que eu falei, né? Você vai tirando voltas completas. Qual é o problema aqui? O problema é que tem fração ali, né? Então tem que pensar, 2π, na verdade, é 8π sobre 4. Então eu vou tirando 8π sobre 4, vou dividindo, né, separando, até eu não conseguir mais. Eu não consigo dividir isso aqui em 8π sobre 4. Ele é menor. Então essa é a resposta. Esse aqui. E se o denominador for ímpar? Aí sempre você multiplica por 2, né? Tipo, o que é 2π com denominador 5? É o 10π sobre 5. É 2π. Entendi. Né? Não muda isso. Você sempre vai tirando 2π. É uma maneira de você enxergar um múltiplo ali, né? Do 2π. Tá, qual que é um outro método? Esse aqui é estranho, né? Vai fazer com π? Não sei se funcionaria muito bem. Vamos fazer o método da divisão, o terceiro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou dividir por 2π. Né, eu divido para saber o resto. Tá, quanto vai dar isso? Aqui é bom que corta o π, né? Veja, eu vou reescrever isso. Cuidado, vocês têm que lembrar como trabalha com divisão de divisão, fração de fração. Esse aqui é o 2π sobre 1. Então é extremos, eu multiplico, dá 19π. E meios. Fica 4 vezes 2π. Eita. 4 vezes 2π. Certo, bom que o π corta. E fica 19 sobre 8. Tá, mas o que eu faço com isso aqui? 19 sobre 8? E agora? Vamos lembrar, eu fiz a divisão. Me interessa só a parte quebrada, não é? Foi o que o Nelson falou ali também. Quanto que dá 19 sobre 8? 2,375. Então, ou seja, são duas voltas completas. Verdade, ó, eu consegui tirar duas vezes o 2π. E mais isso aqui. Tá. Então é mais. Só me interessa isso aqui. Você pega a parte quebrada, 0. E o que eu faço de volta? Para eu achar o resto agora? Multiplica pelo 8. Multiplica pelo 8 não. Pelo... 360. Por quem que eu dividi lá, né? Pelo 2π. Ah, Né? é. Multiplica pelo 2π. O 2π é o 360, né? Multiplica por ele. Quanto vai dar isso? 0. É só dobrar, né? Qual que é o dobro de 0,375? 0,75π. 75 não é o 3 quartos? Né? 3 sobre 4 dá 0,75. Então a gente consegue chegar na mesma resposta. Aqui é mais chato, né? Mas a calculadora faz tudo.
Você faz a divisão, vai te dar isso ali. Se você usar o pi certinho, né? Se você ficar usando... se você usar a mesma aproximação para os dois, também vai cortar, não tem problema. Você pode usar. O pi vai cortar. Então só interessa o 19 sobre 8, que deu isso aqui. Pega a parte quebrada e multiplica de volta por 2π para achar o ângulo em radianos, o resto. Foi o que a gente fez com 360 lá. Fala aí. Professor, teria como a gente transformar o 19π para graus, tipo, fazendo regra de 3? Isso, pode ser também. Ele diz isso lá no parágrafo lá, deixa eu pensar. Quando o arco é dado em radianos, podemos transformar em graus e utilizar o raciocínio anterior. Porém, esse é um procedimento um tanto trabalhoso, porque depois também você tem que voltar para radiano. Mas dá para fazer. Você transforma isso aqui em grau, faz o que a gente fez aqui, escolhe qualquer método que for, você vai achar a resposta em grau, que é o 135. Aí você volta para radiano para achar isso aqui. Então você vai ter que fazer duas transformações. Tem que voltar para radiano? Tem, porque a gente quer em radiano. Aqui. Não quero em graus. Então aí já se torna um pouco mais trabalhoso, né? Mas dá para fazer também. Então vejam, são vários métodos, tudo para chegar na mesma resposta. O que me interessa é quanto sobra. O que me interessa é o resto. Beleza? Tentem fazer aí os exercícios 1 e 2 para aula que vem, amanhã a gente corrige. Professor, Oi. antes de terminar a aula, você podia fazer desse método que eu citei? Posso? 19π sobre 4. Vamos lá. Eita, ficou em grego. Transformando em graus. Você vai usar a regra de 3. Lembrando que quando é π, lembra que eu posso transformar aqui? Transforma o π em 180, né? Fica mais fácil. Essa é a regra de 3, só que de maneira mais rápida. Vai dar 855 graus. Tranquilo, regra de 3? Sim. É só aplicar lá. Beleza, tem 855 graus. Agora você escolhe qual método que a gente faz. Esse aqui é ruim de fazer no PC, mas dá para fazer no papel aí. Dá para fazer isso aqui, tirando 360. Ou desse outro método aí da divisão, que vocês podem fazer na calculadora. Vocês vão fazer 855 sobre 360. A calculadora vai dar 2,375, que a gente já tinha encontrado antes. Pega só a parte quebrada, 0,375. Multiplica de volta por 360. Vai te dar os 135. 135 graus. Essa é a resposta, mas eu quero em radiano. Então você vai e faz a regra de 3. Π está para 180. Assim como x está para 135. Então vai ficar 180x é igual a 135π. X é igual a 135 sobre 180 vezes π. Isso aí dá para simplificar. Divide tudo pelo quê? 45? Dá para simplificar tudo por 45. Vai ficar 3 sobre 4 vezes π. Radiano. Então, além de ter que usar esse método, né, eu peguei o método da divisão. Eu ainda tive que fazer duas transformações, para grau, depois para radiano.